Novamente juntos para estudarmos o livro Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Aprofundando os conhecimentos. Na pausa que se fez natural, Dr. Bezerra elucidou. Provavelmente alguém estará perguntando-se por que não desembaraçamos o nosso irmão da presença perturbadora do ser ovoidal que lhe vincula por intermédio do chakra coronário? Explicarei que se trata de medida saudável e preventiva em relação ao seu reequilíbrio. Quando alguém sofre indução malévola de espíritos desse teor, a sua organização psicofísica permanece intoxicada pelos fluidos venenosos aspirados, adaptando-se às circunstâncias doentias. Se de repente é liberada desse tônus enfermiço, sofre um colapso de interação mente-corpo e o paciente pode tombar na perda de memória, em alucinação, em distonia emocional. Desse modo, o processo de recuperação deve ser realizado com certa morosidade, facultando ao corpo adaptar-se à nova ingestão de energias, ora saudáveis, que eliminarão as sequelas deixadas pelos tóxicos destruidores. Nosso irmão despertará com vagas lembranças do nosso encontro, nauseado, mais indisposto, no entanto, com real interesse pela mudança que se lhe deve operar no que diz respeito à conduta mental e moral. O caminho do vício é tortuoso e ingente, causando muitos danos a todo aquele que o percorre irresponsavelmente, sedento de prazeres mórbidos. A verdadeira saúde inicia-se no pensamento dignificante, que constrói vigorosos combatentes psíquicos, sempre em vigilância e na posição de luta contra o vírus produzidos pelos adversários do bem, que invadem a organização celular das criaturas levianas, sustentando-as nas aspirações doentias a que se adaptam e nas quais se comprazem. Utilizando-se o ser humano da oração, dos pensamentos edificantes, são criados antivírus específicos que o defendem da contaminação prejudicial. É sempre de bom ouvir a manutenção do equilíbrio mental, de onde procedem as energias compatíveis com a onda vibratória elegida para a vivência existencial. O excelente amigo silenciou por um pouco e logo voltou a elucidar. Estamos a serviço de Jesus, e é natural que todos aqueles que se transformam em adversários por essa ou por aquela razão tenham-nos na condição de inimigos, porque lhes constituímos impedimento aos planos de expansão e de vitória nos seus empreendimentos infelizes. Nosso irmão Anacleto vem sendo vítima da própria incúria por não ter resistido aos impulsos submetidos à sua fé espiritual, mas não superados. Com a viuvez e a solidão, para as quais não estava preparado, abriu espaço para os devaneios mentais, primeiro passo para a adoração de tormentos de toda ordem, sendo assediado por sectários do Rabino Eliakim ben Sadoc, que bem nos recordamos. Ele próprio, desde que foi desmascarado em encontro passado com os mensageiros do Senhor, prometeu lutar contra os cristãos novos, conforme já vinham fazendo, porém, agora, investindo novas forças de modo a impedir, na sua presunção, a conquista dos corações pela doutrina kardeciana. Assim, procurou várias instituições dedicadas à prática e à vivência do Espiritismo, elegendo esta em razão do seu elevado programa cristão e da sua vinculação com o pobrezinho de Assis, ou seja, São Francisco, para prosseguir na luta feroz, estigmatizando-a, levando-a à eclosão de escândalos prejudiciais ao pensamento doutrinário. Percebido o seu plano maldito pelo nosso irmão e pelos trabalhadores espirituais que dirigem a sociedade, os mesmos recorreram a São Francisco, conforme já o sabemos, e as providências do amor estão sendo aplicadas. Logo, aquele irmão infeliz tome conhecimento do que está ocorrendo neste momento e se levantará com as suas hostes malévolas para investir contra, massivamente, todos que aqui mourejam, e especialmente aquele que lhe concedeu abertura emocional. Necessitamos, portanto, de vigilância e humildade, entregando-nos a Jesus, o sublime administrador da seara,
para que ele nos conduza com sabedoria e os enfrentamentos que nos aguardam transcorram em clima de caridade, jamais nos afastando das diretrizes do bem e da compaixão. O venerando apóstolo tinha lágrimas e não chegavam a vencer a comporta dos olhos. A voz era suave e doce, mas profunda e de alta significação durante a elucidação. Logo depois esclareceu. Certamente os médiuns, os diretores e demais membros da instituição, nos próximos dias, estarão sendo assediados pelos sicários a serviço do chefe Nobel. Ciladas serão arquitetadas, agressões farão parte do programa de vigilância, enfrentamentos familiares e na área do trabalho, num cerco vigoroso, a fim de que alguns desertem ou entreguem-se à rebeldia. As interrogações injustificadas, como por que, estando no bem, o mal me persegue? Onde estão as defesas espirituais em meu benefício? Por longo tempo, todos têm recebido a instrumentação e o conhecimento do que agora fora da cortina da carne, sobre o intercâmbio entre as duas faixas vibratórias em que residem os encarnados e os desencarnados, com finalidades de aplicação no momento oportuno. Chega, entretanto, nesse momento significativo das nossas existências. Nenhuma razão, pois, para dúvidas e conflitos internos que abrem brechas na armadura moral, facultando a insinuação inditosa dos inimigos de Jesus. Nesses dias de grande transição planetária, ocorrem e sucederão muitos fenômenos aterradores que são os frutos apodrecidos da conduta social das criaturas terrestres, cada vez mais desregradas, chamando a atenção para a mudança que se dará, propiciando harmonia e legítima alegria de viver. Ninguém se excuse a cooperação em favor do mundo melhor, porque as leis cumprem-se com ou sem anuência dos seres humanos e até mesmo apesar de sua negada cooperação. A barca terrestre segue o seu curso no oceano sideral, sofrendo algumas injunções tempestuosas, mas Jesus está no leme, não nos esqueçamos. A seguir, em razão das vibrações harmônicas dominantes no ambiente, foram atendidas mais algumas entidades sofredoras, que receberam esclarecimentos em torno do seu estado e a conveniente terapêutica para o restabelecimento. Às 3 da manhã, foram encerrados os labores e os participantes encarnados retornaram aos seus lares, amparados pelos devotados trabalhadores da causa. No dia seguinte, fomos visitar Anacleto e acompanhamos o seu despertar, assinalado por singular indisposição emocional, ao lado de recordações fragmentadas do que houvera acontecido durante as operações socorristas que lhe foram aplicadas. Consegui entender que experienciara um fenômeno de desdobramento lúcido, no qual fora beneficiado pelos mentores da Sociedade Espírita, cujos compromissos para com ela voltaram-lhe à memória. Pôde fazer um balanço retrospectivo e dar-se conta do comportamento relapso que vinha mantendo, arrependendo-se sinceramente. Nesse clima mental, ocorreu-lhe orar com sinceridade, suplicando a continuação da ajuda dos céus, no que for atendido imediatamente pelo nosso diretor espiritual, que passou a inspirá-lo mais fortemente, diminuindo a insidiosa interferência fluídica do ser ovoidal que se encontrava imantado no centro coronário, responsável pelo entorpecimento moral que o dominava. Sentindo-se renovado, como se estivesse a reviver após um período nebuloso, preparou-se para as atividades do dia, pensando em reencontrar os amigos, à noite, abrindo-lhes o coração e narrando os tormentos que o vergastavam, desculpando-se e prometendo cerrar fileiras com os mesmos. Chegou a sorrir ante a expectativa do retorno, consciente dos deveres espirituais, como ocorrera no passado. Retornando ao centro de atividades, pudemos observar que, em volta da instituição, como sucedera em outras ocasiões de lutas entre as forças do Cristo e os perversos adversários da luz, verdadeira tropa de assalto armava o cerco, numa tentativa de isolá-la das demais construções, impedindo auxílios que viessem de fora. Ingenuidade da ignorância, que permanece na presunção de conhecer o que não sabe, tomando providências compatíveis com as estratégias terrestres.
dava-nos ideia de que se preparava uma futura batalha tradicional, em que as forças de invasão cercavam a fortaleza, inexpugnável e desafiadora, julgando-a fácil de ser conquistada. Alguns espíritos, adotando a roupagem rabínica, portadores de caratonha terrível, controlavam seres vitimados pela zootropia, com aspectos de lobos e cães acorrentados, demonstrando a ferocidade contida pelos seus condutores. Tubas antigas, de quando em quando, emitiam sons estranhos. Vozes poderosas ampliadas, com auxílio de aparelhos especiais, repetiam ordens em hebraico e exteriorizavam citações bélicas, como no passado, por ocasião das lutas contra os adversários de Israel. O ambiente em volta tornou-se pestilento, em decorrência das vibrações inferiores da tropa. As agaias, de quando em quando, cortavam o ar, atiradas contra a sociedade e aqueles que vinham em busca de socorro. Alguns pacientes mais sensíveis demonstravam um súbito mal-estar ou estranha sensação dolorosa no corpo ao serem atingidos, logo recuperando-se ao adentrar-se no salão de conferências e de passes coletivos do núcleo de beneficência. Com expressão denotando responsabilidade e gravidade, nosso mentor amigo atravessou conosco sem sermos notados as barreiras que se levantavam em construção fluídica, perniciosa, e convocou o diretor Hermano a uma reunião. Acompanhando-o sempre, percebemos o significado daquele momento e, com o pensamento fixado em Jesus, na sua paixão, por todos nós, reunimos-nos na sala mediúnica com o responsável espiritual pela instituição e alguns dos encarregados das tarefas múltiplas que ali se realizavam. Após silencioso instante de recolhimento, Dr. Bezerra considerou. Conforme esperado, nosso irmão Rabino tomou as providências que lhe pareceram próprias para o enfrentamento. Acreditando na própria pequenez, comanda as tropas com a qual pretende invadir o reduto da fé, causando prejuízos num ataque insano contra as pessoas e as entidades que aqui nos encontramos. A estupidez da presunção arma-o de uma valentia que não mais comporta em nosso campo de ação, especialmente após mais de 4 séculos de desencarnação. Certamente as mentes frágeis de muitos frequentadores da casa entrarão em sintonia com as ondas morbígeas que são emitidas com o vigor do ressentimento, do ódio, facultando reciprocidade perturbadora para eles próprios. Quanto a nós, diante do desafio, a única alternativa é a compaixão, filha do amor, e ao lado do espírito de solidariedade e auxílio, conquistando os violentos para as hostes da paz. Torna-se conveniente que nas próximas exposições doutrinárias sejam explicadas pelos divulgadores doutrinários as dificuldades que periodicamente surgem no caminho de todas as criaturas, o mesmo ocorrendo nas comunicações mediúnicas, de forma que se torne conhecimento desse período de lutas e, por extensão, sejam aplicados os recursos da oração, das boas ações, como medidas acautelatórias e impeditivas da vigência do mal em nossa grei. Inspirados pelos mentores espirituais, igualmente intuídos quanto às responsabilidades que a todos dizem respeito, criar-se-á um clima emocional e fluídico de segurança e equilíbrio durante todo o período de combates que se avizinha. A batalha final será do amor, apagando as labaredas do ódio naqueles que as vitalizem com a ignorância da teimosia. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe e nos guarde nos seus desígnios de paz. As atividades espirituais do núcleo prosseguiram, sem nenhuma solução de continuidade durante aquele dia. Mas, ao acercar-se a noite, no período precedente ao labor socorrista pelos passes aos visitantes atribulados, algo sucedeu, dando-nos um sinal da gravidade do momento. A sala encontrava-se repleta e o expositor preparava-se para iniciar o estudo de o Evangelho, quando se ouviram gritos e altercações no portão de entrada. Tratava-se de um indigitado conhecido no bairro, portador de distúrbios mentais profundos, que pela primeira vez, telementalizado por um dos chefes sitiantes, aproximou-se incorporado, desejando entrar na instituição. Porque houvesse pessoas encarregadas da vigilância, gentilmente tentaram dissuadi-lo, levá-lo a outra área,
mas o paciente, que tinha por objetivo perturbar a reunião, provocar uma arruaça, partiu para a violência corporal e para os impropérios, reclamando onde estava a caridade e o amor, tantas vezes ali apregoados. Inutilmente, 4 trabalhadores masculinos que tentavam impedi-lo de avançar e direcioná-lo para a pequena sala ao lado, quase travando uma luta física, sofriam da imensa malta espiritual, zombeteira, apupos e infâmias, gritados de maneira extravagante, estimulando os que dominavam o enfermo a prosseguir, desafiando-os ao combate físico, assustando os presentes e provocando pânico. O guia hermano veio atender o problema à porta de entrada e, orando sinceramente, acercou-se do doente mental, tocou-lhe a fronte, descarregando nele energia especial, que desvinculou os 2 assaltantes ferozes que se afastavam após experimentarem um tipo de choque vibratório forte. O pobre homem, que havia perdido muita energia sob a injunção penosa dos obsessores, enfraqueceu e quase desmaiou, sendo amparado pelos auxiliares encarnados, que por fim o conduziram carregados à sala contígua, onde recebeu carinhosa assistência. Alguns visitantes, desconhecendo o que se passava, tentaram levantar e participar do incidente desagradável, no que foram obstados pelo expositor, que elucidou estar tudo sob controle, referindo-se ao doente mental com ternura e misericórdia. A reunião teve início com oração comovedora, inspirada pelo mentor da casa, logo se passando a leitura do texto. Fora da caridade não há salvação, de o Evangelho, gerando-se uma psicosfera de grande paz e de reconforto espiritual. Com imensa alegria, pudemos ver Martina entre os presentes, portando o livro de consolo e de esperança na mão, visivelmente modificada, sem o exagero de pintura, com os cabelos amarrados discretamente para trás. Os olhos brilhavam enquanto escutava as palavras iluminadas do orador emocionado. Ao terminar a locução, os médiuns de cura tomaram os seus lugares e, enquanto eram propostas vibrações pelos ausentes, enfermos, desencarnados, aflitos e necessitados, os passes de libertação de fluidos maléficos e portadores de benefícios foram aplicados em clima de legítima solidariedade. Assim procediam os cristãos primitivos nas catacumbas, nos recintos humildes em que se reuniam, evocando a proteção de Jesus. Mais tarde, os grupos de estudos estariam reunidos e certamente novas tentativas de agressão eram previstas, porquanto a violência renitente e a loucura sem dimensão da realidade. Aguardamos a noite, que tomava conta do dia, jubilosos ante a vitória do primeiro round da terrível refrega, da terrível luta. Concluímos mais um capítulo muito interessante, que nos mostra a perseguição constante ao Mestre Jesus, que finalmente vencerá para o bem de todos nós. Por hoje ficamos por aqui e aguardo todos na sequência de nossos estudos. Abraços!